é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Está começando aqui pela Rádio 89.1 o programa Hora Luterana, um programa da comunidade evangélica de confissão luterana Martin Luther de Parobé. Oferecimento Loja Cleia Presentes e Decorações. Quer presentear alguém, decorar ou perfumar a sua casa? Visite a Loja Cleia Presentes na Rua Doutor Legendre 356, propriedade Cleia Cor. Loja de Calçados Bibi, à sua disposição calçado do número 14 ao 39, bairro Conceição do Funil, número 5373, em frente à fábrica da Bibi. Telefone 3543-3289. Aguardamos sua visita. Agropet Curió, tudo para o seu pet e também o ramo agro. Avenida das Nações, 1124. Telefone 3543-4181 em Parobé. E a colaboração espontânea da senhora Rainita Sebel da Silva. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Olá, queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo. Iniciamos mais um programa, A Hora Luterana, um programa da comunidade Martin Luther de Parobé, da paróquia de Parobé, pertencente ao Sino do Nordeste Gaúcho, filiado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Edson Coren e é uma grande alegria poder estar contigo e em sua companhia nesta manhã de sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. Quero acolhê-los, quero saudá-los com palavras bíblicas do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus Cristo diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Repito, Jesus Cristo diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Que essas palavras, onde Jesus se coloca como luz, como orientação para a nossa vida, sejam palavras que nós, de fato, possamos levar estas palavras a sério, na certeza de que se nós andamos sob os cuidados e sob as orientações das palavras e das Sagradas Escrituras, também andaremos na luz do Senhor. Assim, que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe no dia de hoje e para todo sempre. Amém. Queremos assim ouvir a belíssima canção Que a Luz de Cristo Brilhe. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger, pra sempre e sempre. Que a luz de Cristo brilhe de fato em nossas vidas. Trago agora a palavra bíblica prevista para este final de semana, onde também estamos no quinto domingo após Epifania. Palavras de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 12, palavras do apóstolo Paulo. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês,
resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conhece essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Sagradas Escrituras, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Amém. Ouçamos a canção A Lei do Senhor é Perfeita, que dá sabedoria a todos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor.
Queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, hoje o texto bíblico nos fala da sabedoria humana e da sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do Espírito Santo. E Paulo, de certa forma, nos traz uma expressão do que é de fato a sabedoria humana e o que é a sabedoria de Deus. Qual delas será mais importante? Até onde vai o nosso conhecimento e a nossa sabedoria? E quão grande e quão maior é a sabedoria que vem de Deus? Nos anos 50, não anos 1950, mas sim os primeiros 50 anos da era cristã, Paulo esteve durante 18 meses lá na comunidade de Corinto, para onde ele também direciona esta carta de hoje, e onde ele funda então aquela comunidade durante esses 18 meses, e depois vai adiante para iniciar novas comunidades. E assim em Corinto, outros pregadores, outros anunciadores do Evangelho, outros pregadores anunciavam a boa nova da salvação. E ali, muitas pessoas então tiveram o compromisso de levar adiante o anúncio do Evangelho. Muitos foram os pregadores e anunciadores. Alguns gostavam mais da pregação de fulano, outros gostavam mais da pregação de Beltrano, e ainda outros gostavam mais daquilo que aquele outro falava. E assim, muitas e muitas vezes, havia inclusive discórdias entre as pessoas da comunidade de Corinto. Então, Paulo escreve esta carta, essas orientações, falando um pouquinho do que é a sabedoria humana e a sabedoria que vem de Deus. Que em tudo que a gente ouve, tudo que a gente percebe na vida de fé, deve ser colocada no filtro. Isso de fato vem de Deus? Isso de fato é anúncio de Deus através do Espírito Santo? Isso de fato ajuda na minha vida e também na edificação da minha fé e também da fé das pessoas que a ouvem? Talvez nós pudéssemos perguntar: de que depende a tua fé? De uma pregação marcada pela ostentação de linguagens difíceis, às vezes redondas, perfeitas, palavras bem escolhidas? De um show de milagres que acompanha tantos cultos do dia de hoje? De uma música contagiante que comove o nosso coração, que nos faz arrepiar muitas vezes, de tão bem cantadas que são essas canções? Ou de um agitador de massas que leva pessoas ao delírio muitas vezes através de sua pregação? De uma mensagem de um pregador sábio e intelectual que usa palavras do dia a dia para nos trazer uma mensagem de fé, de esperança, de amor, de motivação? Ou a sua fé depende daquilo que você mesmo lê da Bíblia e tão somente isso? Vejamos, queridos ouvintes, como é bom quando alguém tem uma boa dicção, quando alguém tem uma boa fala, quando alguém tem uma certa sabedoria para desenvolver suas palavras. Como é bom quando alguém também canta, às vezes como um roxinol. Mas será que é disso mesmo que depende a palavra de Deus? Vejamos o próprio apóstolo Paulo. Ele não tinha nada disso. Ele não tinha uma boa oratória. Ele não cantava em suas falas. Ele também não era um exímio pregador. Mas ele com certeza era alguém usado por Deus para levar a palavra, para levar a orientação, para conduzir as pessoas para a fé em Cristo nosso Senhor. E agora, queridos ouvintes, do que depende a fé? A fé depende do poder de Deus.
Jesus nunca precisou de elevadas filosofias. A sua fala dava-se por simples exemplos do cotidiano, especialmente contadas e contando parábolas. Jesus buscava conquistar as pessoas para crer em Deus. De forma simples, todas as pessoas depositavam a sua fé em Deus. A fé em Deus não brota do nosso coração, mas é o Espírito Santo de Deus que torna possível a fé. O Espírito Santo é o poder de Deus agindo na pessoa humana. Trata-se de uma ação que age de fora para dentro de nós. E Lutero escreve: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou-me com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Palavras de Martinho Lutero, conforme o Catecismo Menor, explicação do 3º artigo do Credo Apostólico. Deus envia o Espírito Santo, que interfere em nossa existência concreta e atua para consumar a obra de Jesus de levar-nos à fé. Ele não nos coage, deixa aos seres humanos a sua liberdade. Ele entra em nós, a não ser que o neguemos. Portanto, todos temos a liberdade de recebê-los ou de não querê-lo em nossas vidas. O Espírito Santo reúne aqueles e aquelas que aceitam o chamado de Deus e faz delas, a cristandade, a comunidade de fé, a igreja da qual nós participamos. Assim, queridos ouvintes, ainda gostaria de falar de uma palavra grega, dinamis, expressão grega para poder. Dinamis tem o poder de um dinamite. É a força que muda aquilo que aos nossos olhos é imutável. É a força que transporta mortes, conforme Mateus 21:21. Esse poder acha-se personificado em Cristo. A fé é uma espécie de transformação inicial, operada pelo Espírito Santo e por princípio continua a transformar as pessoas. Que nós também possamos deixar essa dinamis, ou esse poder do Espírito Santo também transformar e mudar a nossa vida. Então poderíamos nos perguntar se a dinamis vem de Deus, ou seja, o poder de transformação vem de Deus, nada cabe a nós? Aí nós não podemos esquecer do espírito humano, que é a dimensão mais profunda do ser humano. Está dentro do corpo e habita na matéria, conforme o versículo 11. O espírito humano é a dimensão da pessoa na qual o Espírito Santo atua. Lutero entendia que a natureza se divide em 3 partes: espírito, alma e corpo. Acerca do espírito humano escreve: o espírito é a mais elevada, mais profunda e mais nobre parte do ser humano. O espírito capacita o ser humano para entender coisas incompreensíveis, eternas. Em resumo, ele é a casa onde moram a fé e a palavra de Deus, conforme Martinho Lutero no livro O Louvor de Maria. E para encerrar essa nossa reflexão, gostaria ainda de falar do Espírito de Deus, que somente o Espírito Santo de Deus permite o entendimento do plano de Deus. A presença do Espírito Santo produz e dá uma nova dimensão à espiritualidade humana. O espírito humano, com uma dimensão finita da vida, transcende com a presença do Espírito Santo. Esse capacita o espírito humano a reconhecer e a entender coisas simples que a razão não conseguiria detectar. Ele atua de forma invisível, provocando conversões visíveis. As obras que Deus faz são frutos do Espírito Santo, que encontramos também
relacionadas na carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 26. Viver sob a cruz é sinal da presença do Espírito Santo de Deus, que promove uma vida de gratidão e alegria. Portanto, que possamos ter um espírito humano aberto para o agir de Deus em nós. E assim, uma pequena imagem para podermos entender melhor essa questão dogmática. Uma pessoa que está se afogando possui as seguintes alternativas: salva-se a si mesma utilizando a sua mão e puxando os seus próprios cabelos. Desistir de ajudar-se, não fazendo nada e, consequentemente, afogando-se. Ou aceitar a ajuda de uma mão que vem de fora, estendida em sua direção, e agarrando-a o mais depressa possível. Então, este exemplo pode nos ajudar, que muitas vezes nós estamos nos afogando no mar da vida e queremos nos resgatar nós mesmos. Como que pegar a nós mesmos para puxar para fora? Será que isso é possível? Ou será que nós precisamos de uma mão que vem de fora para nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida? Deixemos esse Deus segurar a nossa mão, nos conduzir, nos dar poder e nos ajudar também em cada momento difícil da nossa vida. Amém. Trago agora os avisos e comunicações de nossa paróquia. Primeiramente, gostaria de orientar a todos os nossos membros da paróquia para darem uma atenção especial ao calendário. E na última página do calendário temos orientações para sacramentos e ofícios. Então, leiam aquilo com toda a atenção, com todo o carinho, leiam, releiam, para que todos também possam estar a par das orientações para sacramentos e ofícios em nossa paróquia. Lembrando que também para batismo, então pais, padrinhos e madrinhas também devem fazer antecipadamente uma conversa de batismo, ou seja, um pequeno curso, uma pequena preparação para o batismo. Então, olhe também no calendário datas de previsão ou datas onde que irão acontecer estas conversas, cursos de batismo. Assim, convido para o culto de hoje, às 14h30, culto com Santa Ceia, na comunidade de Passo dos Ferreiros. E às 16h, culto com Santa Ceia na comunidade de Entrepelado. E amanhã, no domingo, dia 8 de fevereiro, às 9h, culto aqui na comunidade Martin Luther de Parobé. Também ainda gostaria de convidar os jovens de nossa paróquia para o retiro de carnaval da Juventude Evangélica do nosso sínodo, que acontecerá no dia 13, 14 e 15 de fevereiro. Dia 13, 14 e 15 de fevereiro. Entre em contato o mais breve possível conosco para podermos nos organizar. Trago agora também os aniversariantes do dia 1º ao dia 13 de fevereiro. No dia 1º esteve de aniversário Emanuele Sofia da Silva. No dia 2, Adilson Otto Lampert, Elcita Ditzmann Koch, Joaquim Weber de Vargas e Cauane Pedroso Wolke. Já no dia 3 de fevereiro estiveram de aniversário Delmiro Henrique Schmidt Kohlrausch, Graziela Silva Reis e Marcelo Lampert. No dia 4 de fevereiro estiveram de aniversário Adriana Elcília Pires, Cleiton Shirley Schrader, Tainara Lara Frederich e Terezinha Maria Puls. Já no dia 5 esteve de aniversário Cecília Silva Gertner. E no dia 6 de fevereiro, minha querida esposa Mônica Strobel. Parabéns, Mônica. E hoje, dia 7, estão de aniversário Clayton Rodrigo Fetter, Davi Guilherme Gomes e Welder Gustavo Filman. No dia 9 estarão de aniversário
Júlio César Lam, Leanes Raquel Ferreira de Freitas, Osmar Arthur Schwingel e Valmor Américo Lelin. No dia 10, Lucas Linderstum, Matheus Fernando Henkel de Souza, Marlene Fernande Seltzlein e Remy Hundsfleisch. No dia 11, Ângela Heloísa Linder e Júlia Laiane Farias Amaro. E no dia 12 estarão de aniversário Carlos Eduardo Zimmermann, Marcela Raquel Fetter, Matheus Franz Blodorn e Rosilete Terezinha Hartz. E na próxima sexta, dia 13, estarão de aniversário Abla Denise Hartz, Camila Lopes e Sofia Bianca Fetter. Parabéns a todos os aniversariantes, que Deus conceda muitas bênçãos e receba o grande abraço de toda a família luterana. Convido para um momento de oração. Amado e bondoso Deus, te agradecemos pela vida e te agradecemos pelo Espírito de Deus que em nós habita. E também porque a partir desse Espírito tu dás poder a cada um de nós. E assim também queremos entregar a nossa vida e a vida de nossos queridos nas tuas mãos, na certeza que tu has de conduzir-nos. E assim oramos todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo, hoje e para todo sempre. Amém. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Sirvamos ao Senhor e alegremo-nos com o poder do seu Espírito. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e faça resplandecer seu rosto sobre nós. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra.